Washington, para começar o nosso bate-papo, queria que você se apresentasse ao nosso público, falasse da sua ligação com Caririaçu. Você já morou na cidade, conhece a realidade local e as pessoas. Como foi essa sua passagem por aqui e o que esse município representa na sua trajetória, amigo? Bom dia, Isaac. Bom dia a todos do Papo Reto Cariri. Bom dia, população de Caririaçu. População essa que tem um grande carinho. Tive o privilégio de morar, Isaac, aí em 2006. Morei em 2006, 2007. Sempre achei Caririaçu uma cidade maravilhosa, sabe? Que poderia ter investimento maior no turismo por causa do clima. Eu acho o clima de Caririaçu parecido muito com o clima de Triunfo. E a gente vê os governantes aí atrasados no tempo. Então, Caririaçu hoje poderia ser uma cidade bem melhor, tanto para o turismo, como também na questão dos empregos. A gente vê Caririaçu um pouco parada no tempo, Isaac. Essa é a verdade. Eu tenho que concordar com o amigo Washington. Realmente, Caririaçu é uma cidade que tem muito potencial. Mas infelizmente é uma cidade que está de fato parada no tempo. A gente vê as cidades ao redor, como Crato, Juazeiro, Barbalha, Brejo Santo, que eu conheço muito bem desde 2012. Brejo Santo nos últimos 10 anos, em relação à renda, em relação à população, em relação à oportunidade, é um exemplo. E igual o Brejo Santo, a gente vê Juazeiro crescendo muito, Crato, Barbalha, com a questão cultural, e Caririaçu com muito potencial, infelizmente está nas mãos de quem não consegue enxergar, ou quem não quer enxergar todo esse nosso potencial. A onda de furtos de motos na cidade é um dos assuntos que mais tem preocupado os moradores de Caririaçu, que afeta diretamente o trabalhador. E eu pergunto a você, Washington, como você enxerga a cidade de perto e, por ter vivido aqui, avalia essa crise de segurança pública que a população... Hoje a gente fica muito triste com o que a gente vê nos jornais. A gente recebe também muitas denúncias aí de populares de Caririaçu amedrontados com a onda de roubos de motos aí. Chega a ser uma coisa gigantesca. Quase todos os dias estão roubando motos de trabalhadores, de pai de família. E isso é um reflexo da má gestão, não só da má gestão municipal, como também da má gestão estadual. Os ladrões, os bandidos, não temem mais os governantes. Essa é a verdade. Uma cidade de Caririaçu, que tem pouco mais de 26 mil habitantes, não pode viver à mercê de bandidos. E a gente vê a estrutura do governo com a polícia atrasada. A gente vê os esforços da polícia, vê a polícia correndo atrás, mas a gente sente que falta muito ainda suporte com a polícia, para que a polícia possa executar um trabalho melhor. Isso é culpa do governo do estado e culpa também do governo municipal, que tem medo de cobrar ao governo do estado, porque é refém do governo do estado, deve favor ao governo do estado. E um político, um prefeito de uma cidade, não pode se comportar desse jeito, não pode ficar refém de um governador, porque uma hora dessa, que o povo está precisando da mão do governador, o prefeito não pode cobrar, não pode exigir, não pode gravar um vídeo, porque tem medo de machucar e magoar o governador. Isso não é culpa só do prefeito, Isaac, isso é culpa também dos vereadores, que ficam na mão do prefeito. Os vereadores aí devem favor ao prefeito, e tem medo de cobrar, tem medo de ir numa rede social e dizer: prefeito, tem que resolver isso, tem que ir para cima disso. Por causa disso, eles acabam se calando, ficando na mão do prefeito e o prefeito fazendo eles de marionetes. Isso, a gente fica muito triste, Isaac, de ver que o povo de Caririaçu está abandonado de todos os lados. As suas declarações, Washington, recentes sobre a onda de furtos, a postura do prefeito, dos vereadores, gera uma enorme repercussão na cidade. O que você tem falado nas suas redes sociais tem repercutido muito aqui na cidade de Caririaçu. Por que você acredita que essas autoridades locais têm se mantido em silêncio diante de um problema tão grave que afeta o dia a dia das famílias? Qual seria o motivo de tanto silêncio, meu amigo? Na verdade, os vereadores mudaram o discurso. Na campanha eleitoral,
diziam que era novidade, pedindo voto ao povo, dizendo que se o povo votasse, eles iam fazer diferença. E vencem as eleições e acabam fazendo o que os outros estavam fazendo. Nada. Dizendo amém a tudo que o prefeito fala. E olha que eu não tenho nada contra os vereadores aqui. Eu estou falando do vereador, não da pessoa do vereador. A população reclama muito. Você vê ondas de assalto aí, nenhum vereador teve a coragem de cobrar do prefeito na sua rede social segurança para o povo. Nenhum vereador teve a coragem de cobrar do governador do estado segurança para o povo. Então, assim, o povo de Caririaçu se sente não representado por esses vereadores. Washington, depois que você colocou a boca no trombone e cobrou o posicionamento dos políticos locais, qual foi o retorno que você recebeu das pessoas nas ruas, nas redes sociais? A população concordou com sua indignação? Houve retaliação de aliados do governo? Como foi aí a recepção? Hoje no meu Instagram tem uma audiência boa em Caririaçu, para a gente levantar temas que a população sugere para a gente. Hoje eu escuto muito a população de Caririaçu, muita gente manda perguntas, manda cobranças. Oxa, só tem tu para cobrar, faça isso pela gente. E a gente acaba cobrando nas redes sociais pelo carinho que a gente tem com o povo de Caririaçu, com a cidade de Caririaçu. A gente sempre tem um apoio gigantesco nas nossas publicações do povo daí. Mas chega a ser 99%. Às vezes tem um ou dois que questionam, que a gente sabe que esses questionamentos é um empreguinho que tem de um pai, é um empreguinho que tem dela mesmo, é um empreguinho que tem do filho. Ou seja, se esse emprego acabar, as pessoas que discordam das minhas publicações, que é cobrando melhoria para o povo, se silencia. Eles, começa a ver diferente. O Washington está fazendo uma coisa certa. O Washington está fazendo o que o vereador daqui não faz. Então, assim, a gente tem uma grande massa que apoia a gente aí em Caririaçu. Washington, vamos falar um pouquinho sobre a política. Você é político, você é suplente de vereador. Com essa sua luta, tirou quase 1000 votos em Barbalha. A gente sabe que esse seu perfil, além de você, a gente tem o Lucão e Juazeiro, que é um perfil de que não compra voto, que vai para a eleição na garra, na raça. E 1000 votos é muita coisa, é muita amiga, é muita gente acreditando em você. E eu queria saber de você, como suplente de vereador em Barbalha, obteve quase 1000 votos, com uma atuação bastante presente. No interior, vemos muitos políticos de época de eleição. Aqui em Caririaçu tem bastante, que é o vereador que só aparece de 4 em 4 anos. E eu queria te perguntar, Washington, qual a diferença entre quem faz política no dia a dia, que está ali na casa do cidadão, que vai tomar um cafezinho ali sem ser na eleição, ao lado do povo, e quem surge apenas agora, nessa época, para pedir o voto do povo? Quando o vereador ganha a eleição, vai para a Câmara e começa a fazer acordo com o prefeito para se calar e dizer amém ao prefeito, isso comprova que ele gastou, ou seja, que ele comprou voto. Essa é a verdade. E acaba dizendo amém a tudo que o prefeito fala, deixando a população na mão. A gente tem um exemplo em Juazeiro do Norte, meu amigo Lucão, um exemplo de independência. Lucão tirou mais de 5.000 votos, mais de 5.000 votos, sem comprar um. Hoje Lucão não diz amém a prefeito nenhum. O Lucão é do povo, é independente. E os vereadores de Caririaçu deveriam tomar o Lucão como exemplo. Eu, em Barbalha, tirei quase 1000 votos, sem comprar um voto. Faltou 63 votos para que eu fosse eleito. Se eu tivesse sido eleito, o meu trabalho em Barbalha seria equiparado com o trabalho de Lucão. Eu não tenho dúvidas que a gente seria um grande destaque aí no Cariri, porque a gente não devia favor a ninguém, a não ser ao povo. Eu espero que a mentalidade dos vereadores de Caririaçu mudem. Isso também é culpa do eleitorado. Se o eleitor recebe 150, 200 para votar no vereador, ele já sabe que aquele vereador não vai fazer nada quando o eleitor pedir para trocar a lâmpada do poste, quando o eleitor pedir para botar um médico no PSF.
Porque o vereador vai dizer, já comprei teu voto, não te devo nada. Quando Infelizmente, essa sua fala, Washington, comunga com a realidade que a gente vê aqui em Caririaçu. E os vereadores, em alguns casos, até verbalizam publicamente que não devem nada ao eleitor. É uma situação triste, uma situação até vexatória, mas que infelizmente tem feito parte do processo político nas pequenas cidades do Ceará. Quando o vereador ganha a eleição, vai para a Câmara e começa a fazer acordo com o prefeito para se calar e dizer amém ao prefeito, isso comprova que ele gastou, ou seja, que ele comprou voto. Essa é a verdade. E acaba dizendo amém a tudo que o prefeito fala, deixando a população na mão. A gente tem um exemplo em Juazeiro do Norte, meu amigo Lucão, um exemplo de independência. Lucão tirou mais de 5 mil votos, mais de 5 mil votos, sem comprar um. Hoje Lucão não diz amém a prefeito nenhum. O Lucão é do povo, é independente. E os vereadores de Caririaçu deveriam tomar o Lucão como exemplo. Eu, em Barbalha, tirei quase 1.000 votos, sem comprar um voto. Faltou 63 votos para que eu fosse eleito. Se eu tivesse sido eleito, o meu trabalho em Barbalha seria equiparado com o trabalho de Lucão. Eu não tenho dúvidas que a gente seria um grande destaque aí no Cariri, porque a gente não devia favor a ninguém, a não ser ao povo. Eu espero que a mentalidade dos vereadores de Caririaçu mudem. Isso também é culpa do eleitorado. Se o eleitor recebe 150, 200 para votar no vereador, ele já sabe que aquele vereador não vai fazer nada quando o eleitor pedir para trocar a lâmpada do poste, quando o eleitor pedir para botar um médico no PSF. Porque o vereador vai dizer, já comprei teu voto, não te devo nada. Infelizmente, essa sua fala, Washington, comunga com a realidade que a gente vê aqui em Caririaçu. E os vereadores, em alguns casos, até verbalizam publicamente que não devem nada ao eleitor. É uma situação triste, uma situação até vexatória, mas que infelizmente tem feito parte do processo político nas pequenas cidades do Ceará. Washington, vamos falar do futuro. Eu queria, para encerrar a nossa conversa, já estamos chegando aqui no nosso horário desse nosso primeiro programa. Eu quero pedir desculpa ao nosso ouvinte, a quem está nos assistindo pelo Instagram. Hoje é nosso primeiro programa, nunca estive numa bancada de rádio, é a minha primeira experiência. Eu espero que tenha começado com o pé direito e fico grato a todos que estiveram aqui. E para encerrar, Washington, vendo que Caririaçu e toda a região do Cariri vem enfrentando desafios na segurança, na política, qual é o seu conselho, o seu recado que você deixa para o cidadão comum que está cansado de promessas e quer ver mudanças de fato? Na verdade, Caririaçu parou no tempo. Parou no tempo. E isso é reflexo de uma cidade que ficou na mão só de um gestor. Se você pegar os anos 2000, Caririaçu, de acordo com os dados do IBGE, tinha 25.733 habitantes. Em 2026, ou seja, 26 anos depois, Caririaçu tem 26.320 habitantes. Não cresceu nada. Se a gente comparar Caririaçu com Barbalha, Barbalha dobrou em todo esse período. Se você comparar com Juazeiro do Norte quase dobrou durante esses 6 anos a população. E Caririaçu não passou de 1.000. Isso comprova o regresso. Por quê? Porque o poder ficou numa mão só. E a gente vive em um país democrata, numa democracia e não numa monarquia. Por isso que é importante o poder mudar de mão. A população de Caririaçu tem que parar com esse negócio, sou rasga-milho, sou modeba, sou pé rachado. Isso tem que acabar. Isso é mentalidade dos anos 50. E tem que ter mudança. Não dá para ficar na mão de governantes que vai dar ingresso a crianças e manda filmar para auto se promover. Não dá para ficar na mão de governantes
que vai levar uma santa num açude e bota o cara para filmar, para se promover. Não dá para ficar na mão de governantes que vai para um leilão da cidade, da paróquia, pagar 2.000, 3.000 no frango assado para se promover. Não dá. Essa mentalidade não cabe mais hoje na política de hoje. Hoje o povo quer políticos diferentes, políticos com ação. É isso que o povo quer e o povo precisa. A gente vê o governador Elmano aí de Freitas tirou 66% dos votos de Caririaçu. Estou falando de 66%. O governador que nada fez por Caririaçu. Agora o governador vai chegar, vai pedir votos novamente, vai botar a Cássio Leite para pedir voto, um bocado de vereador para pedir voto. Elmano já foi votado na cidade, muito bem votado, já foi testado. E a gente está vendo que não há progresso, que não há ajuda, que não há suporte do Estado aí. A população de Caririaçu tem que ficar ciente desses acontecimentos e acabar com esse negócio de estar idolatrando o político. Isso não é bom, isso acaba atrasando a cidade. Repito, Caririaçu em 2000, no ano 2000, tinha 25.733 habitantes. Hoje Caririaçu tem 26.320 habitantes. Não aumentou a população porque o povo, ao invés de chegar para morar em Caririaçu, sai para Juazeiro, sai para Crato, sai para Barbalha. Porque Caririaçu não tem progresso, é só regresso. O poder ficou só numa mão. A gente pede que a população de Caririaçu, por melhoria deles, mude de ideia, mude de opinião. A gente não está falando aqui do lado do PT, do lado do bolsonarismo, não. Eu, quando ajudo uma pessoa, eu não costumo perguntar em quem ela votou. A gente ajuda e pronto. Então, a gente está pedindo ao povo de Caririaçu que faça essa reflexão, que veja os políticos que o povo já deu oportunidade e que nada fazem para o povo. É hora de mudança, é hora de melhoria. Meu povo de Caririaçu, vocês têm uma grande oportunidade agora, em 2026, de mudar, de fazer diferente e de não colocar lá de novo pessoas que vocês já testaram e decepcionaram vocês. É isso que eu tenho a dizer, é a mensagem que eu tenho a dizer ao povo de Caririaçu. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, a cidade que eu amo, quero aqui agradecer ao Papo Reto Cariri por me dar essa oportunidade e deixar essa mensagem para o povo. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.